Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de ter a Andrea Onaiser. Bem-vinda, Andrea. Muito obrigada, Diogo. Um prazer estar aqui falando do meu assunto preferido, né? É um gosto ter a Andrea aqui. Mais um vídeo transatlântico, não é? A Andrea está no Brasil, eu estou em Portugal. Juntos aqui para falar de um assunto tão interessante que é a origem do zodíaco, e tenho a certeza que até ao final deste vídeo vais aprender tantas coisas e, sobretudo, esclarecer tantos mitos e confusões que existem associados aos signos, porque é que eles existem, porque é que são desta forma, porque é que não são de outra. A Andrea tem a bondade de partilhar connosco a sua sabedoria e muitas perspectivas que vão nos ajudar a todos a olhar para este assunto de uma forma mais consciente e com mais conhecimento do que nós estamos a fazer quando usamos estes 12 signos do zodíaco. Andréia, qual é o primeiro passo para nós começarmos a navegar ou a trilhar este caminho para perceber a origem do zodíaco? Vamos começar por onde? É tão complexa essa história que eu fiquei pensando aonde que eu vou começar com esse fio, né? Então eu pensei que a gente sabe que a origem do zodíaco é nos Sumérios, é lá no Oriente Médio, né? Então eu vou começar pensando essas civilizações, certo? E aí eu vou voltar 12.000 anos. E 12.000 anos atrás, a gente tem um registro de o primeiro assentamento humano, porque até então os povos eram caçadores-coletores, né. Então o que que precisava? Precisava saber das coisas, para onde eles estavam indo, para onde eles estavam se deslocando, era tudo uma questão de sobrevivência, né. E aí esse primeiro assentamento, ele fica no norte da Turquia, né, que é chamado Göbekli Tepe, que é um sítio arqueológico, o mais antigo que se tem notícia, e ele tem estelas, que são essas grandes pedras, assim, com vários esculpidos, né, nessas pedras, várias figuras como touro, escorpião, tem uma espécie de um pássaro, que lembra, né, o Saturno com as bolsinhas, que depois a gente vai repetir em várias mitologias, e a gente vai percebendo. Nesse templo não foi achado ossadas, então, não era um templo exatamente de assentamento, mas era um templo mais espiritualista, né. E ele dava numa certa região que chamava as Montanhas Taurus, né, as montanhas de touro, né. Então a gente já começa, assim, como nós temos nas cavernas o desenho do touro, por quê, né? E aí essa correlação entre aquilo que existe no céu e aquilo que existe na terra. Então pegando esse mesmo lugar e a gente caminhando depois, a gente chega ali de 6.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, que é essa região dos Sumérios, que é a região da Mesopotâmia, que faz parte de um crescente fértil, que eles chamavam, porque estava a região do Egito, estava toda a região dessa corredor que passava informações entre Oriente e Ocidente. Então lá foi o grande, que a gente chama, o grande berço da civilização, antes de entrar a Grécia helenista, que foi depois da invasão de Alexandre o Grande, que criou as Alexandrias, né, as bibliotecas, Alexandria e a grande biblioteca, né. Então a gente está indo para trás nesse lugar. E a gente tem dados disso, porque esses caras foram o máximo, porque eles escreveram, eles descobriram a espécie de escrita que a gente chama de escrita cuneiforme, que são escritas gravadas em plaquinhas de barro, né, e que sobrevivem ao tempo, diferente às vezes dos papiros ou de outro tipo de escrita. Então, em 600 e pouco antes de Cristo, né, existia uma biblioteca de um rei chamado Assurbanipal, e ele era o louco da biblioteca, né, porque ele reuniu livros, né, ou seja, essas tabuletas, mais de 25.000 tabuletas foram encontradas, e nessas tabuletas narram todo esse sistema que era esses povos antigos. Então, através disso que a gente tem esse conhecimento hoje, né, porque às vezes a gente pensa que esse conhecimento começou ali com, Ptolomeu, Tetrabiblos, foi ele que sistematizou, foi a grande sistematização, porque daí a gente já tem influências de outros lugares, dos caldeus, mas a gente está indo mais para trás, né, a gente está indo mais para esse comecinho de aonde que esses povos antigos, esses sumérios, de que forma que eles mapearam esse céu.
Então a gente tem umas questões que são importantes, porque a primeira coisa que eles fizeram nesse momento da Suméria, que é o povo entre os rios, né, entre o rio Tigre e Eufrates, foi fazer assentamentos, ou seja, vamos ficar aqui, né? Por quê? Porque tinham condições de fertilidade, condições de solo, por causa desses rios, para ter um assentamento humano. Aí a gente tem que começar a se organizar de alguma forma para que esse assentamento dê certo, né. Então, a primeira coisa que eles fazem, porque aí tem que ter um alimento, né. Então, começa a se desenvolver nesse momento a agricultura e o pastoreio, né, que a gente vê aqueles filmes antigos, os cara plantando, aliás, sumérios que desenvolveram a cerveja e a cevada, e tem plaquetinhas escrita que a cabeça dos deuses era como um barril de cevada, né, um barril preparando cerveja, que nem ninguém sabia o que estava acontecendo lá dentro, né. Então, começa com essas brincadeiras e essas histórias, né, escrita em tabuletas que a gente tem acesso. Inclusive, assim, tem uma tabuleta que fala assim: "Quando um gato preto atravessar o seu caminho, você pode encontrar uma bruxa". A gente tem essa ideia de o gato preto associado às bruxarias, né, às vezes a gente não sabe de onde, o quão antigo, né, vêm esses mitos. Então, ponto 2: sempre existe um fenômeno antes de uma narrativa, certo? Então, primeiro, importante a gente pensar que existe um fenômeno. E aí, todas as narrativas vão ser a forma que cada cultura, que cada povo vai criar para tentar explicar aquilo que eles estão observando, né. Então o que que eles precisam? Eles precisam contar o tempo. E para contar o tempo, com quem que eles contam? Porque eles tinham vários presságios, presságios de ovos, é tipo a borra de café, ler borra ou ver isso, ou presságios que nem o oráculo de Dódona do vento, e qual é o pássaro que fez um voo, tudo isso entrava na lista de presságios. Mas qual era o lugar mais confiável que se poderia olhar um presságio que estava sempre ali? Era o céu, né. Então, o céu foi o grande livro dos deuses, dos presságios para esses povos, para todos os para nós todo como civilização, porque é uma relação entre céu e terra, uma relação entre aquilo que está acontecendo lá em cima e aquilo que pode acontecer aqui embaixo, né. Então isso é básico para a gente pensar essa formação de criar um sistema de pensamento que pudesse ser lido e organizado, certo? É muito interessante, André. Nós começamos por aí perceber, se calhar hoje em dia nós vamos ver o relógio e outras formas de organizar o tempo, mas se nós perdêssemos todas as referências, provavelmente o mais fidedigno, que é o que a André está a dizer, e que os antigos já chegaram a essa conclusão há muitos anos, é realmente o céu. O céu é o mais fidedigno que nós É, temos, e não uma é? A nível observação de... real, né, porque eles não tinham computador, não tinham outro lugar a não ser olhar o céu e criar os presságios que eles podiam através dessa informação, né. Então, a primeira coisa que eles fizeram, eu até fiz uma aqui, é para organizar o tempo, foi criar uma história entre tá, vou voltar atrás, porque tem uns livros lá, que é um livro de criação do mundo, que é o mito de criação do mundo deles, dos sumérios. Então tinha uma grande serpente que tem uma casca que envolve o ovo do mundo, que se separava em 3 céus e 3 terras, toda uma história assim, e eles falavam que no início existia uma escuridão completa. E nessa escuridão completa pairava o espírito de olha só que coincidência do Gênesis, né, pairava o espírito de um deus que era assim, era a lua, e que na verdade a lua não era uma entidade feminina, a lua era um deus masculino, que era chamado de Nana e depois mais tarde de Sim, porque tem o começo dos sumérios, depois ele passa para a civilização assíria, que é onde tem a Babilônia, né, que a gente conhece mais, eu estou falando da Babilônia também, né. Então esse deus pairava sobre a água, e ele lá pelas tantas fez a luz
e criou uma separação entre o dia e a noite. Então ele chamou a tríade que a gente conhece, a tríade suméria, que é Nana, que é assim, que é o Lua, o deus Lua, por isso que fala Monte Sinai, e que Moisés foi lá buscar as tábuas da lei no Monte da Lua, no monte do deus Lua, que é a ordem do mundo. Ele era um senhor do destino, o deus Lua, né. E aí ele criou esse Shamash, que é o sol, e Ishtar, que é a Lua, desculpe, Vênus, que são os 3 planetas que eles mais olhavam. Então, tem um livro que foi encontrado, que é um livro astrológico, que é Enuma Nu Enlil, é quando os deuses do céu e da terra, começa com esse título, se encontram, e daí ali vai todos os presságios, que são presságios que ele liam através da lua, do seu formato, do sol, das condições de como estavam esses astros, esses luminares, e Vênus, que era um planeta super importante para eles, que é um planeta que a gente observa com muita facilidade. Então, essa tríade foi a tríade planetária que começou a desenvolver essa relação. Então, eles têm uma tabuleta, que é a Tábua de Amisaduca, que é um rei lá, que ele ficou durante 24 anos. É claro que foram vários sacerdotes astrólogos que faziam observações, mas quando Vênus, amanhece com tal estrela, ou tendo tais constelações, ou nublada, quando o chifre do touro, ou seja, o chifre da lua, né, sai no crescente com nublado, com estrelas do lado direito, do lado esquerdo, significa, então eles foram associando o tempo como medida de tempo e como qualidade de tempo. Então, o tempo como quantidade e qualidade, porque isso é o que está acontecendo nesse período de tempo, né. E aí, eles sacaram uma coisa, claro, né, porque se eu vou falar para ti: "Ah, vamos se encontrar daqui a 5 sóis", sei lá, daqui a pouco a gente começa, ó, 15, 20 sóis, daí a gente vai vendo o sol nascer todo dia, a gente se perde, né, mas a lua, ela tem uma qualidade mais, mês a mês. Então o sol media um grande ano sagrado, um grande ciclo sagrado, que depois vai dar origem para o zodíaco, através dessas constelações, e a lua fazia esse passo mês a mês. Então, o deus Lua, ele era responsável pelo destino, porque ele passava e conversava com todos os deuses celestes, que a gente vê que a lua, numa lunação, vai fazer conexão, contato com todos os planetas, né. Então, a partir disso, esses calendários, né, sol e lua, os nossos primeiros calendários são assim, sol e lunares, né, ano e mês. Tem uma coisa interessante também, que é um dado, que lá pelas tanta, porque a lua faz um movimento que não é sempre igual, ela não está naquele período do ano nascendo sempre no começo do mês, né. Então eles fizeram uma separação e começaram a fazer com que as festas civis acontecessem nos calendários solares, que marcavam os equinócios e solstícios, que é o nosso zodíaco tropical, que vai marcar as 4 estações, nesses 2 momentos de solstício e os 2 momentos de equinócio. E as festas, que eram festas religiosas, passaram a ser, comemoradas de acordo com a lua, era um lugar mais secreto, mais dos sacerdotes, né. A gente tem a Páscoa chegando agora, e a Páscoa até hoje é medido pela lua, né. A gente sabe que a primeira lua, depois do equinócio, né, que vai fazer toda essa história, vai trazer esses mitos que são desde essa região. E eles têm então os deuses, aí eles sacaram uma coisa, espera aí, né, tem 3 tipos de céus, tem o céu do norte, tem o céu do sul e tem o céu da eclíptica. E esses deuses caminhavam, o deus Lua, nesse céu da eclíptica, então ele era o céu de Anu. E ali eles iam mapeando como é que ele ia fazendo essa passagem de tempo e o que que significava essa história, certo? E aí, a partir desse lugar de começar a perceber esses deuses, porque tá, temos tem a astrologia, sempre brinco que a astrologia é filha da noite, né?
ela é a filha do inconsciente da noite, porque de dia eu consigo ver o sol se movimentando, eu só vejo o sol, né. Então eu consigo ver a partir aqui da onde eu tô, eu consigo né, eu tenho toda uma visão de ver o sol desde um solstício até o outro, passando num equinócio. Então eu tenho essa medida de divisão de luzes, e isso é fundamental, porque isso vai trazer para eles a época do plantio, a época da colheita, a época das festas. É uma forma de fazer não só um presságio de como seria aquele tempo, mas é o tempo do quê? É tempo de plantar, é tempo de colher, né, qual esse tempo? E daí eles vão inventar histórias para isso. Mas primeiro eles observaram que, ok, tem esse deus lua está aí caminhando, ao longo do ano o sol vai fazer aquele trajeto, e ele vai, nesse trajeto, marcar pontos definidos, que são pontos de estação pra gente, que é o solstício, sol parado, inverno e verão, né, e o equinócio, primavera e outono, porque eles passam nesses entremeios. Então, o que que eles começaram a fazer? A narrar histórias que, através dessa história, a gente conseguisse perceber o que estava acontecendo nesse trajeto. E quando a gente estuda esse zodíaco babilônico, e estuda os mitos de cada constelação que eles criaram, né, porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, tá, tem uma constelação do touro, mas por que que aquele grupo de estrela parece um touro? Ou acontecia algum evento aqui na Terra que ligava a questão do céu a essa interpretação e a essa narrativa, né?" A gente às vezes vai de um lado para outro, e às vezes a gente faz umas mirabolância, procura uns significados, e às vezes as coisas podem ser bem mais simples e mais, vivenciais, né, do que a gente está imaginando de enxergar, né, essas figuras e ligar pontinho de estrela e fazer 1000 histórias, né. Mas, a partir disso eles começam a fazer essa divisão. Então essa primeira divisão que existe, ela é uma divisão lunar, porque a lua era fácil de dividir, então foi dividido nessas 4 fases, né. Inclusive eles tinham todas umas histórias, que daí a gente vai começando a perceber como essas origens, né, de como que depois a astrologia vai pegando isso. Mas eles dividiram em 4 fases, então, a conjunção, quando a lua aparecia no céu crescente, daí que eles começavam a comemorar esse momento. Depois, quando a lua ficava no quarto crescente, pela metadinha, cheia, então todos esses quartos, eles eram dia, principalmente o crescente e o minguante, dias que não se podia fazer nada, o rei não recebia ninguém, nada acontecia. A cheia era um dia de festa, porque aquilo estava evidente, aparecia. Aí já começa a se ter uma ideia de aspectos, que toda quadratura é um momento que o tempo vai precisar dar uma espécie de uma quebra, né, ele quadra para conseguir se modificar, para ter uma mutabilidade. E outra coisa que acontece ao mesmo tempo que isso, é um rei que tem um sonho, e aí ele sonha com esses planetas, que eram esses deuses que andavam pela eclíptica, e ele resolve fazer templos comemorando, né, ele recebe nesse sonho, uma ideia de que ele tinha que fazer um templo escalonado em 7 degraus, assim que depois é na Babilônia esse último templo, e cada um desses andares do templo, eles eram dedicado a um deus, a um planeta, né, desde Saturno até Lua, que era o mais próximo do céu. E aí, eles fazem esses templos com o mineral, com o metal daquele deus, e é daí que vem a história das esferas celestes, dessas esferas que vão escalonada, fazendo de um deus que era o que andava de mais tempo, né, o mais longo, que é Saturno, que para eles era Ninurta, o deus do karma, porque cada um daí ele teve uma espécie de uma natureza, de um desígnio, e para eles os planetas não eram os deuses. Os planetas eram as estrelas dos deuses, era uma mensagem que esses deuses que estavam nesse mundo imanente
mandavam para o mundo transcendente para falar para os humanos, para nós, como é que seria o ano, como é que as coisas estavam acontecendo, quais eram os desígnios dos deuses. Então, falando de desígnios, o que que eles faziam? Porque daí eu vou falar, assim, como que era para o Oriente Médio em termos de começo do ano e como que é para nós o equinócio da primavera, como eles consideravam isso. Mas eles consideravam que no início do ano novo astrológico, Nabu, que era o deus filho de Júpiter, filho de Marduk, ele ia lá para o céu, numa grande reunião celeste, onde os deuses colocavam, os seus desígnios para o ano. Aí eles faziam um mapa do ano, né, os desígnios, estudavam esses desígnios e aí começava a mandinga celeste, porque eles não acreditavam que o destino era uma coisa fixa e determinada. Eles acreditavam que aquilo era uma proposta dos deuses. E a partir daquilo, eles começavam a criar orações, sacrifícios, magias, toda a mandinga astrológica para tentar minimizar um deus. Ia fazer uma remediação. Ia remediar o Eles já mapa. começavam a remediar o mapa, exatamente. Então essa ideia de remediação que depois vai lá para Fitino, para a Idade lá eles já começavam remediando. E é nessa história que começa as orações, os sacrifícios, todas as histórias para conseguir, ganhar uma simpatia de um deus, para acalmar um deus, né, então tinha toda essa história. E então se trazia e é por isso que a gente faz até hoje o começo de um momento, o começo porque naquele começo tá o desígnio para aquilo, né, para aquilo que está nascendo, seja um ano, seja a nossa vida, porque nessa época não existia mapa feita para uma pessoa, né, existia o mapa feito para aquele reinado, né. Então como que estavam os presságios para saber como seria a colheita, se teriam chuvas, tinha Haddad, que era o deus do tempo deles, e aí eles conseguiam ver através disso qual seria como o ano iria se comportar. Então eles tinham Sim, que é o deus lua, Shamash, que era o arquiteto do universo, que trazia a luz do mundo, que é o sol. Depois eles têm Ishtar, que é a deusa, né, que é a rainha dos céus, que eles chamavam, que é Vênus, e que era uma deusa tanto do amor quanto da guerra, né, tinha hinos para Ishtar, né, e tem 1000 histórias, tem a Enriduana, que é uma primeira poetisa que assinou seus poemas, que ajudou a unir alguns reinos através da língua, da crença, e do exército, né. Então tem todas essas histórias que permeiam esse momento dessa criação e que a gente vai conseguindo sistematizar isso, né. E aí, voltando lá, daí tem Nergal, que era o deus da que é Marte, o deus da peste, o deus da morte, o deus de tudo que era complicado e difícil. Daí depois tem Júpiter Marduk, que é o grande, o deus dos deuses, o grande e daí existe um momento em que eu estou falando da Suméria, eu estou falando do tempo que o ponto vernal ficava em Áries. É por isso que o Mulapim, que é um livro que fala sobre as constelações, ele começa nas Pleiades e começa lá por Touro, o grande touro celeste porque ainda a gente não estava no ponto vernal de Áries, né. Então é por isso que vai mudando, o touro vai ficando só um pedaço dele na constelação, porque a gente pega esse entremeio dessa mudança, dessa época de precisão dos equinócios, né. Então ali vem esse começo e ele vai então se montando a partir dessas histórias, né, de que vão permeando todos esses povos nesse momento. Daí, tá ficando claro? Perfeitamente. Perfeitamente. Deixa-me só aproveitar porque podem não saber quem está a ver o que é a precessão dos equinócios, não é? Mas no fundo, de uma forma bem simples, e há muitos vídeos no YouTube sobre esse assunto, mas o ano vai começando, o equinócio da primavera vai avançando no sentido contrário do zodíaco. Não é? Estava em touro, depois passou para carneiro, peixes e agora estamos a Por caminho do caminho de aquário, não é? Áries, Então né. fala Isso, exatamente.
Essa Exatamente. época, porque cada época dura 2160 anos, então como a gente está retrocedendo, nessa época a cruz fixa no céu e o equinócio que a gente tem, os solstícios, eles aconteciam nos signos fixos. Então esse primeiro, registro de Equinócio estrelas da primavera, exatamente. ele começa porque depois a gente tem 2 astrologias, né, 2 formas de olhar a astrologia sideral e a astrologia tropical. A gente considera ainda fazendo essa leitura pela astrologia tropical e a gente descolou do ponto vernal, né, do ponto do início, não começa mais na constelação, porque naquela época, é importante falar isso, a astrologia, né, ou astronomia, ela era observação direta, né, então qual a constelação que está ascendendo, qual a estrela, qual a natureza dessa estrela, ela é binária, ela é quente, ela é fria, ela é de Marte, de Saturno. Então eles começaram a fazer essas observações para conseguir definir que estilo, que natureza tinha aquele momento, aquela constelação, aquele deus que estava passando, aonde ele se sentia confortável, aonde ele não se sentia confortável, aonde ele consegue com a natureza desse Deus trabalhar, né, então o que que, a partir desse lugar de repartição desse céu em 4 nos quadrantes, que eles conseguiram trazer isso. E daí voltei lá para Marduk, puf, voltei, costurei, mas voltei lá para Marduk, né, que era nesse momento começa a existir um descolamento entre o politeísmo, que eram os muitos deuses importantes e cada um com a sua natureza, e começa a acontecer um movimento que era mais monoteísta, de um deus principal, né, daí Marduk assume para eles esse lugar de um deus maior, né, de um deus o grande deus, que é Júpiter, né, que é Zeus depois, mais tarde, para os gregos, porque quem era o dono do Olimpo, quem era o chefe de todos era Zeus, né. Então isso aí vem de lá, dessas festas que tinha para Marduk que se fazia na Babilônia. Nessa época existiam os caldeus, e daí aí caldeus aparece assim, olha que até é bonito, né, porque parece um caldo mesmo, porque eles eram os grandes sábios das estrelas, e eles eram povos nômades que foram se juntando de vários lugares, e na Babilônia foi um lugar onde se estudava muito esse zodíaco que eu estou trazendo é um zodíaco da Babilônia, porque os sumérios não fizeram tanto essa montagem do zodíaco. Eles tinham os presságios, esses deuses e essa distinção de estrelas, de constelações que eles começaram a criar os mitos, né, a partir dessas constelações, para conseguir explicar o que que esses deuses estavam fazendo nessa trajetória celeste, né. Aí agora eu vou entrar um pouquinho nessa história dessa trajetória. Mas daí é importante a gente pensar que a gente tem daí nesse momento esses templos escalonados, e eles tinham um livro celeste chamado Mulapim. Mulapim significa arado, né, porque eles imaginavam que os deuses sulcavam o céu. Eles passavam sulcando o céu e como se fosse arando o destino, né, porque é uma imagem que para eles era uma imagem direta do que eles tinham na vida deles, né. Eles estão lá arando, né. Então a gente vai ver que essas constelações, elas têm relações com as coisas diretas que passa na vida deles, né. Então eu vou começar aqui, esses deuses passavam lá, faziam esse sulco do planeta, tinham 18 constelações, que foi aquela imagem que eu te passei que tem todas as constelações, elas ficam escritas, cada um tem um significado, um nome nessas constelações, aquela outra imagem que tem o escrita cuneiforme, que daí a gente vai aprender um pouco de cuneiforme agora. São 18 Mas ficam a conhecer o cuneiforme, não é? Que é uma linguagem, para quem estuda história da astrologia, vai se cruzar com o cuneiforme mais tarde ou mais cedo, por isso ficam já introduzidos ao cuneiforme, esta então, a linguagem escrita antiga. cuneiforme é chamada cuneiforme, porque eles usavam umas espécies de umas cunhazinha, e com essas cunhazinha eles marcavam. E é tão interessante, porque nessa biblioteca eles tinham textos traduzidos em 3 línguas, em sumério, em acádio
em assírio, né, então e aí a gente encontrou também o primeiro épico da humanidade, que é a história do Gilgamesh, que narra o dilúvio. Então isso aí já foi encontrado nessa biblioteca, né, e é conhecido esse primeiro épico, é estudado, a história da descida de Nana, né, então por aí vem. Mas o Mulapim era esse tratado das 18 estrelas, 18 constelações que deram origem depois a 12 constelações, que ficaram conhecidas como essas constelações do zodíaco. Então, o primeiro grupo de estrela era das Pleiades. Começava ali nesse lugar, o que eles chamavam de conjunto de estrelas, parece uma panelinha, né, esse conjunto de estrelas. Depois vinha o Touro dos Céus, que daí para eles ficou a constelação do Touro. Aí tinha o Leal Pastor do Céu, que era Órion. Então eles estão olhando essas estrelas e depois eu vou contar essa história de por que é o Touro, por que é o Leal Pastor. E daí quando chega nessa nossa a famosa a estrela do Algol, da Medusa, né, essa estrela de Perseu era chamada de o velho homem, porque nesse momento para eles tinham que cortar a cabeça do ano que estava findando. E cortando a cabeça desse algol, dessa medusa, desse velho homem, tem imagens que ele está segurando uma cabeça, né? E não é a cabeça desse monstro, que não era ainda a medusa exatamente, era um monstro, e ele segurava essa cabeça, eh, tipo decepando, né, encerrando o ciclo do velho, né, do velho momento e começando e daí tinha, com o ano novo, né. Daí tem a cimitarra, que era mais ou menos o Capulus, né, que vai ser a cimitarra, né, o bandido. Depois eles têm os grandes gêmeos, eles têm o lagostim, que é o caranguejo, que daí a gente tem a estrela de Sírios, né. Depois eles têm o leão, aí eles têm o sulco da semente, que é virgem, então a gente vai achando essa origem, o sulco da semente virgem. Eles têm as escalas, que é a balança, né. Eles têm o cortador, que é o escorpião, depois, né, daí eles têm o deus Sagitário, é muito engraçado, porque eles têm a figurinha do Sagitário, que é um deus com um arco chamado Pabilsag, que é o nome desse deus em sumério, que era aquele que vê de cima, que era o pastor que fazia um guia. E depois quando a gente for falar, ele faz um eixo entre a casa 10 e entre a casa 4 muito interessante, assim, da gente entender como funcionava para eles a ideia das almas indo para cima ou para baixo, né. Daí, tem o peixe-cabra, porque daí começa uma região de águas celestes, né. Daí tem depois do peixe-cabra o grande ou o grande distribuidor das águas, que é o aquário. Depois a gente tem as caudas, que é o peixes, dividido com uma dos lados das caudas, ele era dividido pela andorinha, então essa constelação tinha um peixe num lugar e uma andorinha na outra. E tem um mito dessa E andorinha, que já vou interromper, já vou contar agora antes de terminar isso aqui, porque essa andorinha, ela que bota um ovo nas águas, esse ovo é carregado pelas águas, ele é levado para a terra pelos peixes, olha o mito da Afrodite, né. a criação, Carregado exatamente. para a terra e a dea Síria ou a deusa Síria, ela é chocada por uma pomba. Quem leva a carruagem de Afrodite e de Vênus, né, nos mitos? 2 pombas, né. Então esse mito ele é o momento da fertilização, é o momento da Páscoa, né, porque o ovo na Páscoa, né. Então esse ovo é chocado na superfície da terra e ele dá origem para essa deusa da fertilidade. Né, então é justamente porque ele fazia essa separação dessas as caudas e depois essa grande andorinha. Aí eles ainda tinham uma constelação do Veado,
que era a deusa Anunito, que é a Andrômeda, e tinham o trabalhador, que é finalmente o carneiro, porque era o último, ainda não tinha entrado o carneiro, né? Então, agora a gente vai conversar sobre essa roda. O que significa essa roda? Então eu vou pegar para eles que esse ano novo, ele começava no solstício de inverno. Ele começava não a comemoração ainda da parte da fertilidade, mas essa história ela remonta dessa época, porque essa época, no fim, né, no auge do inverno, o que acontece? Acontece a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Mas, a partir dali, o sol venceu a escuridão. Então, a gente tem também analogias com depois o sol invictus, a volta do sol, o retorno do sol. E aí, se tu quiser botar a nossa constelação aí eu vou te dizendo quem que ela encontra. Porque daí, nesse lugar, acontece que esse sol, ele passa por esse momento, né, que nós estamos falando, esse momento, em termos de calendário, né, dezembro ali, e nós temos que lembrar, nós aqui do hemisfério sul, que nós estamos falando do hemisfério norte, mas nós estamos falando muito do Oriente Médio, né, de como que as coisas funcionavam naquela época, como era o clima naquela época e tudo, né. Então ele passa por uma constelação ali, que é a do veado e a do cavalo, tá. E aí olha só, né, não é por que o Papai Noel chega num trenó puxado por 2 veados, ou por que a carruagem do sol, o Apolo vem com os cavalos na frente, a carruagem do sol é puxado por cavalo, porque os chifres do veado e as crinas do cavalo significavam esses raios do sol que começavam a retornar. Então, esse momento, essas constelações criaram esse nome porque elas eram uma metáfora desse sol que estava lá, que tinha descido nesse submundo, mas que teria que sair desse lugar, né. Então tem essa carruagem do sol, né, tem toda essa história do ovo que está sendo levado pelos peixes, tem a cabra peixe, tudo faz parte desse setor, desse momento, porque acontece uma coisa, porque aqui acabou de ser dado à luz para uma criança sagrada, que era o filho de Pabilsag e de Gula, que eram 2 deuses e que fizeram do Mu, essa criança sagrada. E essa criança sagrada nasce nesse momento, mas ela é obrigada, né, por isso o ciclo do sol, ela está no auge do inverno, então não tem vida, tem sabe, é o momento dessas águas que degelavam tudo para eles, que vão depois, na época da primavera, fertilizar o Tigre e o Eufrates, né. Então essa criança ela era levada para esse submundo e ela tinha que atravessar esse lugar das grandes águas. Eles até comparam que isso aí seria o equivalente a imaginar que é o momento que a criança está no útero, que também está atravessando as grandes águas uterinas que vão nascer, né, então esse momento das águas. E essa criança, ali pertinho onde ela nasce, ela é associada aqui eu tenho uma teoria minha muito particular, ela é associada com essa constelaçãozinha que está ali debaixo do peixe-cabra, que é o porco. E a gente fica eu fico pensando por que o judeu não come porco, né, porque é sujo. Talvez não, talvez seja porque ele é tão sagrado, porque ele era o representante de Dumu, essa criança sagrada que nascia nesse momento, e não podia ser comido por causa disso, né, vai saber, né, ou porque esse corpo desse deus, né, e essa constelação do porco era associada a Dumu, essa criança sagrada que depois em vários mitos, ou no próprio Egito temos, Osíris, Ísis e Horus, né.
temos de Jesus, Maria e a criança sagrada, né, essa criança sagrada nasce nessa época de dezembro, nasce nesse lugar de atravessar essas águas, né, para poder nascer depois, né. Então ela vem descendo nesse rio, ele vai andando e ele vai chegando até a primavera, que é o equinócio de primavera. Aí, no equinócio de primavera, o que que a gente daí aí acontece uma coisa interessante, porque nós temos o inverno passando por esse lugar aqui. Aí o que que acontece? Na primavera nascem todos os a vida renasce. Primeiro porque a terra ficou fértil, porque nasce de novo os carneirinho, nasce os filhotinhos de touro, nasce os filhotinhos tudo tá borbulhando de vida, né. Então esse ovo que os peixes, que a nunitum, foi trazido, ele chocou, ele deu certo, né, ele fertilizou, ele trouxe a vida de volta. E aí a gente tem essas constelações de agora que começam, então, com o touro do céu, né, com tudo aquilo que é vida. Como essa vida tá aí feliz, né, então o Dumuzi já essa criança Dumu já se tornou Dumuzi, que é um rei empoderado, né, e daí vai acontecer esse momento do velho homem, que você vai esse ano vai continuar, quem vai ser coroado, qual vai ser o rei que vai ficar, né. Tem esse tempo, e é um tempo de abundância, é um tempo muito cheio de por isso, por causa da abundância, era um tempo cheio de perigos. Então, para defender desses perigos que estavam chegando, tinham os grandes gêmeos, que eram 2 guerreiros, que eles iam cuidar, porque ao mesmo tempo que a abundância estava lá, ela poderia ser roubada pelos deuses do submundo, pelas pragas da colheita, pelos inimigos vizinhos, né. Então, a gente tem a história de gêmeos, né, bom, a gente tem tá, vou voltar um pouquinho. Quer ver uma coisa? O que que touro exalta? Exalta a lua, justamente essa deusa da fertilidade, porque esse é um momento extremamente fértil, né. Quem que exalta Áries? O sol, porque o sol acabou de atravessar todo aquele período terrível noturno e conseguiu chegar em Áries, então quem que vai se exaltar? O sol, do Muse, que vai ficar grande nesse momento, né. Então, essas associações elas começam nesses lugares, né, que a gente é bem fácil, é só pensar por que que se exalta, né. Aí depois esses gêmeos são aqueles que cuidam essas portas, e gêmeos ele rege Mercúrio, Nabu, né, que era justamente aquele que faz, a ponte entre os mundos, porque eles cuidavam que o submundo não viesse lá roubar, todas as abundâncias, as benesses deles, né. Então eles eram esses guardiões desses lugares, assim, a gente tem no mito de Gêmeos um mortal, um imortal, um guerreiro, né, então tem toda essa história. Aí, no mês 4 deles, era um mês que daí começava a esquentar, e aí a coisa que se complicava, né, porque daí a gente tem que imaginar um verão de Oriente Médio, né. Um verão no meio do deserto. Então, de repente, tudo começava a ficar meio inóspito, porque o calor ia aumentando, né. E aí eles tinham esse momento que tá ali aparecendo o leão, a serpente, que o corvo, né. Então o corvo era um arauto que já anunciava que poderia chegar os tempos de ter que olhar para, né, e aí esse era um tempo que eles, rendiam homenagens para os ancestrais, para os mortos, para aqueles que já tinham ido, né, e que também fazia parte desse lugar o lagostim ou o caranguejo pra gente, e é o momento a casa 4 é o quê? A casa dos ancestrais, né, a casa das raízes, a casa daqueles que estão lá embaixo, né. Para eles era isso que acontecia, esse povo todo estava lá embaixo e era permitido, nesse momento, as festas aonde se faziam esses encontros com os ancestrais, as honras aos ancestrais.
E ao mesmo tempo, nesse momento, o leão, que é o sol, que tá a juba dele é o sol, estava no seu lugar mais potente, e ele era uma fera selvagem, assim como o sol é uma fera selvagem nesse momento do deserto, né, então esse momento é um momento associado com esse calor extremo, com esse lugar de luminosidade extrema, né, desse do verão, do solstício do verão, né. Daí, depois passando por esse auge do verão, o que que a gente encontra? Ali que vem o corvo, né, porque o corvo está no fim da cauda, ele já vai avisar que nesse momento, que vai entrar o outono. Então é época de colher as tâmaras, é época de colher as frutas, né, tem elas com o ramo de tâmara, e a gente tem virgem ali, porque é virgem que vai trazer de volta a possibilidade de arar do trabalho do campo, de arar o campo de novo para preparar para outra semeadura, né. Então ela traz esse lugar de potência, de fertilidade, né. E e aí, também acontece que nesse momento, o que que precisa? Pesar os grãos, pesar o resultado, né, botar na balança, olhar, então é como se fosse uma colheita e uma preparativo, né. Aí vou voltar lá naquele Göbekli Tepe, porque lá tem as sacolinhas, que são o equivalente a como se fossem sacolinhas de produtos, né, que são as escalas, que são o que eu falei da constelação da escala, que estaria pesando esses grãos para dividir minha parte, a tua parte, né, quem é quem ganha o grão, né, e toda essa história para preparar. E aí a gente tem a constelação do javali ali, que o javali era um grande limpador do fim dos campos, né, já começa essa preparação desses campos e começa a ter esse momento outonal, né, que ou seja, que vai baixando esse excesso de calor, né, volta esse lugar de semeadura, e aí a gente tem, aí a gente tem algumas coisas assim, porque depois desse lugar da semeadura vai vir o grande ceifador. A gente tem que lembrar que esse lugar, desse espaço, era o espaço também que aconteciam as campanhas de guerra dos reis, dos reinados. Então, Escorpião, que eram os homens Escorpião, os terríveis exército, era a hora que o rei botava todas as suas armas e o rei, né, representado por esse, né, as pinças, o veneno, os escudos do escorpião, era o momento que era o resultado final daqueles embates e dessa do que foi todo esse trajeto solar, né. Então, e a constelação tem a estrela de Eridu, o retorno das chuvas, mais uma vez começa a triunfar essa escuridão, começa a voltar, né, porque no outono daí quem volta, né, tem uma diminuição de luz, triunfa a escuridão, né. Então, o poder real é desafiado, né, a justiça da balança é feita, né, e aí começa essa descida para de novo esse momento, né, que são esse lugar das almas, que é um trecho de morte, né, que é um trecho de final, né, então essas almas que aconteciam nesse escorpião que guardavam portões também que desciam para o mundo dos mortos, né, esses escorpiões estavam lá, e aí que a gente tem esse lugar do Pabilsag, que é esse o arqueiro. Eu vou voltar numa historinha que eu acho bem interessante, né, porque junto ali com o leão, a gente tem a constelação embaixo, né, que é de uma mulher, que é uma mulher que depois a gente tem uma mulher e a constelação do arco. E aí a gente tem a imagem de Lilith associada com uma mulher com um arco em cima de 2 leões, né, ou carregando 2 leões, né. Então a gente tem essas imagens que vão vindo, que vão falando da ideia desses tempos, de uma deusa de guerra, né, que estava nesse período da campanha de guerra.
Então essa deusa falava sobre esses momentos de guerra, tanto que a gente fala, assim, que a Vênus matutina e vespertina, a Vênus matutina avisa os exércitos que está em período de guerra, né, que eles têm que levantar para começar um novo dia, né, então toda essa história também está associada aí. Aí depois desse Escorpião, volta para esse submundo, volta para esse lugar de descida. E aí a gente tem esse Pabilsag, esse deus que é equivalente a Júpiter também, como, ele e a Gula, a esposa dele, eles faziam o trajeto das almas que estão lá na casa 10. As que morreram agora, eles levavam para a casa 4, que é a casa dos ancestrais. Elas iam para as estrelas circumpolares, as almas se transformavam em estrelas e faziam esse trajeto de volta à origem, né, à origem aos lares. Então, de certa forma, essa casa 10 e a casa 4, elas têm essa interligação de as almas ascenderem e descenderem através desse eixo, que é esse eixo vertical, né. E aí, eles têm o filho sagrado, que é do Mu, e ciclo recomeça tudo de novo, né. Volta à história novamente. É incrível, André, ver estas histórias. Para nós, hoje em dia, nós, acho que eu aplicamos muitas vezes estes conceitos sem perceber o fundamento, sem perceber a origem, sem perceber a razão. E muitas vezes, estas histórias que a André nos contou hoje, então, situações da consciência, ajuda-nos a entender de uma forma muito mais fácil, simples e bonita. Eu acredito também uma parte de beleza nestes mitos, nestas histórias que nos ajudam a entender os signos desta forma tão. Porque é que um vem depois do outro e que é toda esta história, toda esta ligação entre uns e outros que vão passando a mensagem para o seguinte e é todo um ciclo, né? Depois volta outra vez no Capricórnio e volta à história novamente. É, então, porque daí o que que acontece nesse lugar, nessa região, né. O que que acontece com a astrologia? Aí a gente tem a invasão persa, né, que entra aí, pega a parte da Babilônia, tem uma invasão persa, né, Alexandre, e aí tem a influência do zoroastrismo, e daí tem toda uma troca entre hinduísmo, entre egípcios, entre, né, e vai formando, daí a gente tem o zodíaco de Dendera, ele está hoje no Museu do Louvre, ele foi capturado numa campanha pelo Bonaparte e foi descolado do teto do templo de Dendera, que era um templo que tinha uma associação com a deusa vaca, né, com a deusa que era representante justamente desse lugar feminino, é um templo feminino, né. E aí ele vai por todos os decanatos, porque daí cada uma desses civilizações, de culturas, foram acrescentando camadas, né, Eratóstenes com a história das estrelas, e daí chegou lá, né, nessa época da Grécia helenista, né, e todo esse conhecimento foi se sistematizando, acrescentando partes, acrescentando contribuições de cada povo, até chegar nessa história que a gente conhece do Ptolomeu e depois de todo o desenvolvimento da astrologia e o ressurgimento da astrologia tradicional, né, porque teve uma lacuna que ficou um tempo entre que ela ficou lá quietinha, mas o céu nunca fica quietinho, né. Eu já li uma coisa falando assim que se tu quer usar uma coisa que é eterna, que nunca vai sumir, usa porque pode escrever em qualquer lugar e desaparece, mas o livro dos céus nunca vai desaparecer. Então, por mais que adormeça esse conhecimento está desenhado, né, já desenha, né, está desenhado e ele pode ser resgatado sempre por cada civilização, por cada época, por cada cultura, acrescentando essas camadas que daí porque daí depois vem os planisférios, já tinha na Suméria os planisférios. Por exemplo, tem uma contribuição que é fantástica dos sumérios, que é o tempo sexagesimal dividido em 60, né, pelo número 60, e daí o número de horas, o número de dias, de minuto, né. E aí isso aí define toda uma forma que nós usamos o tempo hoje, né.
E isso vem desses 4 É mil isso. anos atrás, né? Eu acho isso maravilhoso. Quando nós olhamos para a história, é isso dar o mérito a quem o teve, não é? Porque nós hoje em dia usamos muita coisa dada por garantido e os povos que realmente pensaram, testaram, hoje é muito fácil nós dizermos, isto está mal, aquilo está bem, isto não faz sentido, mas se nós andarmos na máquina do tempo 4 mil anos para trás e tivermos um céu, não é? Não, vale a pena sempre pensar que aquilo é deserto, não há telemóvel, não há nada, não é? A única coisa que nós podemos olhar é o céu, não é? A nossa televisão é o céu todas as noites. Então é natural que as pessoas tenham criado todas essas histórias com aquilo que estava à sua volta. Então, isto que estava a falar a Andrea de o touro, o arado, também a projeção daquilo que acontecia na Terra para o céu, como esta referência entre o cima e embaixo tão exata, é esse povo a pensar o céu. Então, eu acho que qualquer pessoa que estuda biologia deve olhar para essas histórias e absorvê-las para poder perceber o que é que anda a fazer, porque é que as coisas são desta forma e não são de outra. É porque na real é uma grande tradução do céu, né, e o astrólogo não deixa de ser um intérprete de sinais, né, de conseguir ver e imaginar, porque daí quando entra os persas mais tarde, entra a ideia de transmigração da alma e a ideia de bem e mal, né, então entra outras histórias que daí a astrologia começa, tá, então agora vamos fazer cartas de uma pessoa, saber se qual vai ser a natividade dessa pessoa, como que vai ser, e a gente começa a aplicar esse céu não só para um reino, né, mas para nós, é o que a gente usa hoje quando a gente faz um mapa, a gente quer saber de nós em relação a esse grande céu e o que que esse grande céu traz de informação para mim hoje, né, e para nós como mundana, como a astrologia natal, né. Então e a gente entender É uma esse maravilha. ciclo é muito lindo, porque isso aí clareia pra gente, assim, de entender várias coisas, que nem por que que o Papai Noel vem de trenó, né. Com Exaltações planetárias normalmente é um assunto que as pessoas pensam que têm que decorar e na realidade não, existe um raciocínio, existe uma lógica por trás porque é que os planetas se exaltam em cada um desses sítios, não sim, é? Exatamente como a Dé está a por explicar. exemplo, a Vênus, por que que ela vai se exaltar em Peixes? Porque foi justamente ali que esse ovo fértil veio das águas, né, e trouxe a deusa Dea Síria pra Terra, como um lugar de fertilização, né. E É uma isso. coisa que eu acho interessante é que, entre tantas que eu acho, mas que Saturno, ele não era um deus terrível para eles. Saturno era um deus que tinha vencido um grande dragão, Anu, né, Anu não, como é que era? Enzu. E ele capturou de volta o destino dos homens, que tinha sido roubado, né, do pescoço do Enlil, foi tomar banho, tirou o destino dos homens e ele foi capturado por esse dragão, né. E ele vai lá e recupera, e a gente fala assim: "Ah, Saturno é um deus do karma", né, porque ele ficou daí, a partir dessa história, ele ficou como sendo o guardião do karma dos humanos que estava ali, porque ele tinha ido lá buscar, então ele era um guerreiro também. Ele era um deus agrário, porque a foice dele também tem relação com a colheita, né. Então a gente tem esses lugares, é só Nergal, que era Marte, que não tinha escapatória, ele era um deus da guerra, da peste, da fome, porque esses excessos de calores ou causavam a guerra ou causavam uma devastação nas plantações, né. Então tinha toda essa história junto, né. Que bom, André. Eu agradeço-lhe imenso pela sua partilha. Agradeço mesmo todo este entendimento e principalmente este amor, não é? Quando nós falamos das coisas com amor, que nos entusiasmam, as coisas passam de uma forma muito mais fácil. Por isso, se as pessoas querem saber mais sobre o seu trabalho, André, o que é que elas têm que fazer? Em que redes sociais anda? Como é que podem chegar até si? Conte-me as coisas. Ai, meu Deus, essa parte eu sou uma astróloga de casa 12, uma astróloga secreta, mas, É uma torre escondida. pode me achar no Instagram, pode achar no Facebook, né, pode em qualquer lugar, assim, de rede social Acompanhar. me acha. Só achar André Onayser. É isso. Eu vou deixar também, de qualquer das formas, o link para as redes sociais da Andrea aqui na descrição do vídeo, por isso vai até lá, deixa uma mensagem à Andrea. E já agora, eu gostaria também de saber a tua opinião. Todas essas histórias que a Andrea contou, já sabias, não sabias, o que é que tu achaste?
Deixa nos comentários, porque nós vai ser muito bom para nós também fazermos uma troca, uma partilha, se isto te ajudou a entender os signos e buscar outras significâncias a cada um dos signos, porque é que nós pensamos a astrologia desta forma. Então partilha connosco a tua opinião. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha sentido confortável e olha, eu até já, porque eu tenho a certeza Obrigada, que nós vamos Diogo, fazer eu muito que mais super conversas. agradeço. Muito mais conversas e também aproveito para agradecer às pessoas que subscreveram o canal. Então, se ainda não subscreveu o canal, subscreva o canal aqui do Descobre Astrologia e principalmente também as agradeço às pessoas que ajudam o canal a continuar a produzir vídeos através do Patreon. Então, eu vou deixar aqui na imagem o nome das pessoas que nos estão a ajudar neste momento e se tu quiseres saber mais informações, está lá na descrição. Ajuda-nos a nós continuarmos a produzir um vídeo de astrologia todas as semanas. Querida André, até uma próxima. E a ti, até já. Grande dia e continua a descobrir a astrologia. Obrigada.